O número de detentos do sistema prisional do Vale do Paraíba já é superior à de 19 municípios da região. São mais de 14 mil pessoas abrigadas em 12 unidades. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Segundo o levantamento, a capacidade total do sistema é de 10.499 pessoas. O promotor de Justiça e de Execuções Criminais, Paulo José de Palma, conversa agora com o Everton Tavares. Olá, doutor Paulo. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Doutor Paulo, com a superlotação dos presídios, como acabamos de comentar aqui nessa pesquisa realizada pela Secretaria do Estado, podemos dizer que o sistema carcerário hoje ficou inseguro? Na verdade, eu não diria que está inseguro. O que se verifica já com o passar dos anos é que nós estamos prendendo muito e recuperando muito pouco, né? Dessa equação simples surge a conclusão de que sempre a população carcerária continuará a crescer, o crescimento continuará. Mas eu não acho que haja ainda insegurança. Ainda se verifica que o setor de segurança das várias unidades prisionais da região e do Estado devem ser considerados de razoável para boa. Quando a gente, por exemplo, verifica a pesquisa, outra questão também que preocupa é que tem uma superlotação de detentos e por isso deveria-se ter mais agentes penitenciários. Mas os dados aqui da Secretaria de Administração Penitenciária revelam que são 2.000 agentes para quase 15 mil pessoas. Isso não torna o sistema mais frágil? É claro que se nós formos calcular a necessidade de agentes em relação à população, nós chegaremos à conclusão de que nós precisamos de mais agentes, não é? Mas o que me chama a atenção antes disso é da necessidade que nós, como sociedade, temos de pensar na recuperação do preso para que esse nível de encarceramento diminua, não é? Eu ainda digo, eu afirmo, o nosso sistema não é inseguro. Os nossos agentes aqui da região e do Estado realizam, salvo pouquíssimas exceções, um grande e brilhante trabalho. A nossa região conta com brilhantes diretores e agentes penitenciários. Então a segurança está mantida, não é? Mas nós temos que pensar no futuro em melhorar, em recuperar o homem encarcerado. É essa preocupação que nós ainda não temos, infelizmente, Everton. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas possíveis soluções, mas como o senhor falou em futuro, veio algo à minha mente. A gente sabe que está tramitando no Congresso a respeito da redução da maioridade penal e, na sua opinião, você acredita que a redução da maioridade penal iria piorar ou melhorar a situação do nosso sistema prisional? Além de piorar a situação do sistema prisional, nós iríamos, ou iremos, se for aprovada, colocar os nossos jovens numa situação de quase irreversibilidade. Se nós agirmos dessa forma, nós estaremos contrariando um princípio lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Esse princípio diz que o nosso jovem deve ser alvo de algo chamado proteção integral. O nosso grande objetivo, o nosso grande mote é recuperar os nossos jovens e não piorar a situação dos jovens e, consequentemente, piorar a própria criminalidade. Eu sou frontalmente contrário a essa PEC, a essa proposta de emenda constitucional, e quem conhece o sistema prisional, eu ouso, modéstia à parte, dizer que conheço, já que milito nele há muitos e muitos anos, sabe disso, não é? Nós não podemos concordar com essa proposta. Ok. Quando nós percebemos, por exemplo, essa questão da superlotação, algumas pessoas até pensam, bom, a solução então seria construir novos presídios. Inclusive, o Vale do Paraíba tem muitos presídios, só que a construção de um presídio traz a consequência de outros fatores, né, que interferem na sociedade. Inclusive, falando aqui em off, o senhor estava comentando sobre aquela corrente migratória das famílias dos presos. Como que acontecem essas consequências? Quais seriam elas? Sempre que se traz um presídio para uma localidade, no rastro do presídio, né, claro, vem os presos, e no rastro dos presos vem as correntes migratórias, os familiares dos presos que acabam aqui ou ali se situando nos arredores dos presídios. Com isso, nós temos um aumento dos problemas sociais, dos problemas de saúde, da criminalidade organizada e da criminalidade no varejo, a segurança sofre e assim por diante. O problema
é que todo esse custo fica a cargo da prefeitura, sem que o Estado oferte à prefeitura, ou às prefeituras no caso, uma contraproposta ou uma contraprestação, né? Temos que repensar isso também. Mas o fato é que nós precisamos dos presídios, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade e acreditar que é possível recuperar o homem preso. A par disso, de se tentar recuperar o homem preso para que quando ele saia da unidade prisional, ele reúna condições de ter uma vida lícita, legítima e correta, nós temos que pensar também na necessidade nos municípios de aplicarmos políticas públicas. O que se verifica, Everton, na região, é que salvo 1, 2 ou no máximo 3 cidades, nós não temos políticas públicas voltadas aos nossos jovens. Os nossos meninos caem na criminalidade por falta de opção, por ausência de interesse governamental. Veja, para que nós possamos resolver todos esses problemas, nós temos que lançar mão de vários dados, de vários nortes. Só assim nós iremos solucionar. E é possível solucionar. Ou seja, para se eliminar essa superlotação nos presídios, precisamos ir direto na raiz do problema, ali na violência. Claro. E isso também deve ser não apenas uma responsabilidade do governo, mas talvez da sociedade também, das famílias. Sim, o que se observa é que nós não nos preocupamos com o homem encarcerado, nós não nos preocupamos com a violência urbana, a não ser que ela nos atinja, ou a não ser que um familiar nosso se torne um homem encarcerado. A sociedade precisa participar mais. Precisa buscar mais o apoio do promotor de justiça, do defensor público, precisa cobrar políticas por parte do prefeito, do administrador público e assim sucessivamente. Só a participação da sociedade irá mudar essa situação. Então fica o convite para você participar mais dessas discussões, acompanhar, cobrar do seu governador, do seu prefeito, né, para que novas políticas interessantes venham diminuir esses índices que trazem só prejuízos para a nossa sociedade. Bom, conversamos então com Paulo José de Palma, ele é promotor de justiça de execuções criminais da cidade de Taubaté. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Um problema mais antigo do que seu reconhecimento como crime. O bullying que acontece dentro das escolas é um dos problemas mais difíceis de combater. O desafio, muitas vezes, é a dificuldade em desassociar o crime de uma simples brincadeira. Quando é que uma brincadeira se torna uma agressão? E como saber se alguém sofreu bullying dentro da escola? As maiores vítimas dessa agressão são os alunos, mas quem acaba dividindo a dor são professores e responsáveis. A psicóloga Alana Gulo atua dentro dessa escola em Pindamonhangaba, que felizmente não tem casos registrados de bullying entre alunos. Mas o que o problema causa não pode ser tratado como brincadeira. Eles ficam com péssima autoestima, né? A autoestima deles cai muitíssimo. Eles têm muita dificuldade depois de se relacionar. Eles iam pessoas solitárias, depressivas, e tem casos relatados e comprovados de crianças que se suicidam, adolescentes que se suicidam ou tentam suicídio por conta de sofrerem bullying. O bullying é uma palavra inglesa que quer dizer valentão ou valentia e é muito retratado nos filmes e séries norte-americanos. E como uma fofa criança se torna um valentão? Para a psicóloga, o comportamento vem do que já fizeram com ela e muitas vezes a agressão surge de maneira disfarçada embaixo do próprio teto. Ela comer muito, sobre ela ser desastrada, sobre ela ser briguenta, N situações que podem parecer engraçadinho, né? E são tidas como coisas que não têm consequências dentro do núcleo familiar, faz com que essa criança que cresceu e aprendeu a fazer isso, né, com esses apelidos, ela vá fazer isso fora de casa. E acabam levando para o ambiente escolar. As brincadeiras ou brigas entre colegas fazem parte do convívio, mas os alunos podem não saber o limite que atinge o outro. Aí entra o papel fundamental do professor. O Brasil reconheceu o bullying como crime há bem menos tempo do que os Estados Unidos, em 2013. Mas dados do IBGE de 2012 já mostravam o peso do problema.
1 em cada 5 adolescentes de 13 a 15 anos admitiu ter praticado bullying, mas somente 7% alegou ter sofrido. A diferença registra que esses casos geralmente acontecem de um grupo grande para uma única pessoa. Para a especialista, também mostra a dificuldade da vítima em relatar o crime. É o caso dessa jovem de Pindamonhangaba que não quis se identificar. 13 anos depois das agressões verbais, ela ainda tem problemas em enfrentar essa valentia covarde. Muitas vezes os meus colegas se reuniam para poder fazer piadinhas ao meu respeito, principalmente pela textura, pelo meu cabelo, pelo tipo do meu cabelo e pela cor da minha pele. Então, várias vezes eu já fui chamada de macaca. Nas aulas de natação que tinha na escola, eu mergulhava e já dizia que meu cabelo não molhava. Esse tipo de brincadeira. E isso foi uma coisa que me machucou bastante. Aos 16 anos eu apresentei um quadro depressivo. A linha entre bullying e brincadeira é muito fina, mas o poder de segurar as pontas e mudar a situação está nas mãos de quem sofre. O repórter setorial recebe aqui em nossa bancada o advogado e teólogo Felipe Feitosa. Felipe, por que o bullying está sendo praticado na escola? Olha, Jota, a escola é um ambiente em que as pessoas têm a oportunidade de expressar quem elas são e é um local onde se passa mais tempo, né? Às vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa. Então, se a escola é um local onde as pessoas se revelam, essa escola está revelando um traço muito negativo de alguns alunos, concorda? Sim, às vezes os pais, eles dizem assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso gera muitas vezes uma rebeldia na criança e a criança acaba expressando aquilo que os pais fazem, não só o que falam. Né? Então a escola é uma extensão do lar. Com certeza. Agora não é de se estranhar que dentro de casa um membro dessa família sofra esse tipo de ataque? O lar não seria o local de maior proteção? Sim, mas como eu disse para você, muitas vezes as pessoas acabam não agindo da maneira que deveriam agir e falam que as crianças deveriam ter uma posição quando na ação é outra. E isso se estende para uma série de outros problemas. Ok. O advogado e teólogo Felipe Feitosa permanece aqui em nossos estúdios e volta daqui a pouco tratando um outro assunto também bastante relevante. A seguir, você vai ver quanto dinheiro os jovens perdem para praticar a pichação. Veja também como a cidade de São José dos Campos fiscaliza e combate esse tipo de crime.